Você me pergunta quem sou. Onde estou? Pra onde vou? Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou, viveu no mundo ilusões, depositou tua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus.
Senhor, entramos na Tua presença, clamando que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor nos conecte a uma realidade superior, que o Senhor nos leve a compreender as profundidades das palavras de Jesus, e que o nosso coração, a nossa mente esteja realmente atenta e aberta para te ouvir, para te compreender, para alcançar as coisas que o Senhor quer comunicar com a gente hoje. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Essa canção se chama Gênesis, é uma música do Brother Simeon, que é um músico que me influenciou muito, principalmente na minha adolescência, né? Ele era, nessa época, vocalista de uma banda que chamava Cats Barnea, ainda existe, mas com Paulinho Macuco cantando, outro vocalista que na época era percussionista. Mas o Brother, ele tem letras muito poéticas, assim, da experiência dele, o que acontece? Ele foi um homem que experimentou uma vida muito regada a muita droga, muitas situações estranhas, assim, foi morar como é que é o nome do país que ele foi morar? Em Amsterdã, né, na Holanda, que ele podia consumir droga à vontade. Ele foi para lá para isso só. E quando ele se encontrou com Jesus, isso gerou uma transformação, uma mudança, né, de mente muito profunda, né? Colocou ele em contato com algo muito mais extraordinário do que qualquer experiência que ele tinha tido até ali, né? Então a vida dele é marcada por essa experiência. E a partir de então ele se torna um evangelista, um pregador, né, da palavra, compositor de muitas canções, algumas que a gente já cantou aqui, inclusive. E por um acaso ele é casado com a sobrinha de um amigo meu aqui de Indaiatuba, que tocou no meu casamento também, que é o Wagner Alfeu. Eu gosto demais de todo o repertório dele. Essa é uma das minhas músicas favoritas do Simeon. E ela é inspirada no texto que a gente vai começar a ler, né? A gente vai ler o encontro de Jesus com Nicodemos, e o nome que eu tenho dado para essa série é Um Novo Começo, né? Então a gente vai separar ela em vão ser 5 mensagens falando sobre esse texto, que vai João 3, do verso 1 até o verso 21. Hoje a gente vai ler do 1 até o 5 só. A primeira parte vai ser do 1 até o 5, a segunda parte, semana que vem, se Deus quiser, do 6 ao 8, terceira parte na outra semana, do 9 ao 12, a quarta do 13 ao 16, João 3,16, né? Muito conhecido. E a quinta parte a gente encerra com os versos 17 até o verso 21. Então são trechos bem curtinhos desse que é um diálogo longo, uma atenção muito grande que Jesus dá para esse doutor da lei aí, Nicodemos, né? Então, a primeira parte, a gente vai falar sobre ser nascido do Espírito, o que significa ser nascido do Espírito, né? João 3, de 1 a 5, vai contar a história de como Nicodemos, um doutor da lei. Só um minutinho. Como Nicodemos, um doutor da lei, um homem muito letrado, muito respeitado por sua experiência no exame das Escrituras Sagradas, procura Jesus no meio da madrugada. Diz assim aqui, estou lendo na NVT. Havia um fariseu era um grupo específico religioso, muito temente, muito devoto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Olha que legal, né? Um fariseu reconhecendo que Jesus era um enviado de Deus, né? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Percebe que Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Nicodemos só afirmou a autoridade de Jesus. E Jesus responde com um desafio, né? Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.
E aí Nicodemos fica espantado. Ele pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Esse é o primeiro trechinho que a gente vai estudar. E ele é curioso, principalmente porque um homem muito, vamos dizer assim, muito letrado e muito importante vem procurar um mestre popular. Imagina como se fosse nos nossos dias, uma pessoa de muita importância, muito respeitado na religião, né? Um bispo, um papa, fosse falar com alguém que lidava diretamente com as pessoas, o que a gente fala que lida com o chão da vida, né? Lida com as coisas triviais da vida. Jesus era esse tipo de líder. Jesus não tinha a pompa que Nicodemos tinha. Mesmo assim, Nicodemos vem falar com Jesus no meio da madrugada. E ele vai de madrugada, aparentemente porque ele não queria ser visto buscando a presença de um líder religioso que era, digamos assim, não muito bem quisto. E por que é que Jesus não era um líder religioso muito bem quisto? Por causa do perfil dos discípulos dele, né? Um mestre daquele tempo, ele era medido pelo nível dos seus discípulos. Imagine, Jesus tinha entre os seus discípulos cobradores de impostos, como Zaqueu, como Mateus, né, que eram pessoas que cobravam imposto para Roma, para o inimigo. Ele tinha entre os seus discípulos mulheres, né? Diversas delas são lembradas na Bíblia, talvez a mais mencionada, a mais lembrada por todos é Maria Madalena, né? Ele tinha pessoas de todos os níveis sociais, pessoas muito pobres também entre os seus discípulos, pessoas, trabalhadores braçais entre os seus discípulos, como os pescadores ali, né, que era Pedro, Tiago, André e João, os 4 eram pescadores, e o próprio Jesus era filho de um carpinteiro, de um trabalhador braçal também. Então, o nível de Jesus era medido pelos seus discípulos, e é por isso, por exemplo, que os mestres daquela época não gostavam de ter mulheres entre os seus discípulos, porque pegava mal, né? Para aquela sociedade extremamente machista daquele tempo, pegava muito mal ter mulheres entre os discípulos. Jesus não fazia conta. Tanto que, numa passagem que a gente mencionou algumas semanas atrás, 2 irmãs estavam com Jesus, uma sentada aos pés dele aprendendo e a outra servindo os visitantes. A que está servindo chama a atenção de Jesus, pede para que ele repreenda aquela que quer ficar sentada ouvindo. E Jesus responde que ela escolheu a melhor parte e que aquilo não seria tirado dela. Então você percebe que a irmã tentou até usar essa cultura local de que não pegava bem para um mestre ter entre os seus discípulos mulheres, mas Jesus não cai nessa conversa. E em infinitas outras passagens, Jesus valoriza as mulheres, né? Então isso é bastante emblemático. E talvez por isso Nicodemos tinha receio de ser visto junto com Jesus, visto buscando conselhos com alguém que era, digamos, um líder menor, né? Um religioso menos importante do que ele. Interessante é a afirmação que Jesus faz, né? Como eu disse, Nicodemos não perguntou nada, mas Jesus já entra no assunto. Em muitos momentos, a gente vai ver ao longo dos evangelhos, Jesus abordando coisas que estavam na cabeça do interlocutor, mas que ele não havia verbalizado. Aqui dá a impressão que aconteceu algo assim, porque Nicodemos entra no assunto que Jesus lançou, né? Jesus lança uma isca e Nicodemos vai e morde ela rapidinho, né? Ele diz, João 3,3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem extremamente inteligente, mas ele está com uma mente religiosa que se gabava de ter nascido judeu. Pensa, na cabeça dele, quem nasceu judeu já é filho de Abraão e está com tudo garantido. Quem não nasceu judeu
precisa se converter, e eles faziam isso, eles chamavam de prosélito, né? Mesmo um homem adulto, eles faziam a circuncisão no homem adulto, e ele se convertia, passava a adotar as práticas dos judeus, né? Não comia carne de porco, não misturava leite com carne, enfim, não dava para fazer hambúrguer, né? Com queijo, cheeseburger. O judeu não come cheeseburger, porque mistura leite com carne. Então, uma série também não come frutos do mar, enfim, uma série de restrições dietéticas, uma série de dias que tinha que guardar, o sábado, por exemplo, as festas dos judeus, um tipo de roupa, não podia usar, por exemplo, a gente usa camiseta que não é 100% algodão, né? Ela é um tecido misturado. O judeu não usa tecido misturado. Ou é sempre 100% de uma única matéria-prima, né? Então existia uma série de regras daquela religião que quem se tornasse um prosélito, um judeu convertido, tinha que aderir também. Então, na cabeça de Nicodemos, o fato dele ter nascido judeu já era o suficiente. Mas Jesus vem falar que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E ele fala, como é que eu vou nascer de novo? Né? Como é possível nascer outra vez? Né? Talvez tenha passado até pela cabeça dele uma ideia de reencarnação, né? Que já era uma ideia corrente em muitas religiões daquele tempo, a ideia da reencarnação. Talvez Nicodemos tenha pensado, será que ele está falando de reencarnação? Como que eu posso nascer de novo? Né? Mas Jesus esclarece que esse novo nascimento não é um nascimento físico. Percebe? Então, você nasceu uma vez na carne. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Então, esse novo nascimento é uma transformação espiritual tão profunda que muitas vezes nós vamos notar que essa pessoa parece até outra pessoa. Né? É uma transformação que modifica sua ênfase de vida, suas metas, seus objetivos, modifica muitas vezes comportamentos. Né? Eu mencionei aqui do brother Simeon, né? Que era um homem levado, ele conta que ele experimentou todo tipo de droga na vida, né? Mas quando ele conheceu Jesus, isso gerou nele uma transformação de vida. Ele tem muitas músicas contando esse testemunho, essa é uma delas, né? Que o transformou em uma outra pessoa. Ele se tornou uma outra pessoa, né? Em tudo. E quem ouvia falava, mas pera, você não parece o cara que eu conhecia, né? Interessante é que esse novo nascimento, ele é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo quem pode gerar em nós essa nova vida. Quando Jesus diz quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, ele quer dizer o quê? Nascer da carne depende de quem? Dos nossos pais, a princípio, né? Os nossos pais que nos conceberam e a gente nasce, às vezes com a ajuda, né, de uma parteira, de um obstetra, de uma equipe médica que está ali dando suporte, mas quem é que traz uma pessoa à vida? Outros seres humanos fazem isso, né? Desde a concepção, a gestação, o parto em si, ele é todo feito por seres humanos. Quem nasce da carne é carne. Mas quem é que gera essa nova criatura? Quem é que concebe essa nova criatura na qual nós vamos nos transformar? Quem é que nos dá a vida? Como é que nós nascemos dessa nova forma? Quem é que nos regenera, nos santifica, nos capacita para viver uma vida conforme a vontade de Deus? O Espírito Santo. Nenhum de nós é capaz de gerar uma nova vida, nem em nós mesmos, muito menos no outro. Não adianta a gente querer convencer as pessoas a se tornarem crentes ou a se tornarem religiosos de qualquer tipo. Né? Não dá para a gente convencer alguém, porque isso não vai gerar novo nascimento. O novo nascimento, no máximo, a gente pode ajudar, aconselhar, né? Dar um suporte emocional, mas a gente, mais ou menos como o trabalho de alguém que está ali, o pai, né? Eu fui o pai no parto, né? Quando a Isa nasceu, eu estava na sala. O que é que eu podia fazer para ajudar no parto? Nada.
né? No máximo ficar ali, segurar a mão da Dani e falar, tá tudo bem, vai ficar tudo jóia, olha que linda, ela tá nascendo e tal. Era o máximo que eu podia fazer. No novo nascimento também. A gente não consegue fazer muito mais do que isso. Quem faz, quem opera essa nova vida é o Espírito Santo. E Jesus vai fazer uma comparação muito interessante no verso 8. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Olha só, percebe que o Espírito toma as rédeas desse novo nascimento a um ponto que nós perdemos completamente o controle. Nós não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, não sabemos do processo. Muitas vezes a gente fica às cegas. E assim como a gente estudou na série de mensagens anterior sobre o Salmo 23, o que nos resta é confiar que aquele que está nos guiando sabe o que está fazendo. E está nos levando a pastos verdes e águas tranquilas, né? Eu mencionei isso. O novo nascimento é um dom de Deus, é um presente que vem do próprio Deus, não é algo que a gente consiga alcançar com as nossas próprias forças. Agora, é interessante, o novo nascimento é necessário para que a gente experimente a vida de Cristo, a vida em Deus. A primeira afirmação que Jesus faz para Nicodemos é: quem não nascer de novo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Veja, se eu for na igreja, se eu for uma pessoa boa de oração, ler a Bíblia, não fizer mal a ninguém, a gente costuma acreditar que isso é o suficiente para que a gente tenha um lugar no céu. A gente até brinca com isso, né? Quando alguém oferece alguma ajuda pra gente, a gente diz: olha, garantiu seu lugarzinho no céu, né? Ganhou seu lugar no céu porque você fez tudo certo, você foi uma pessoa incrível, me ajudou, né? Mas isso não é verdade. Como é que a gente, o que a gente precisa fazer para ver o reino de Deus? Nascer de novo. Talvez Nicodemos estivesse esperando uma dica de Jesus. O que está faltando aqui para eu dar um acerto na minha vida? Né? Mas o evangelho não é uma dica. O evangelho ele não existe para melhorar os seres humanos. Quem costumava, né, faleceu ano passado, quem costumava dizer isso era Tim Keller, né? Ele dizia: o evangelho não é uma dica para você melhorar. Ele não é um conjunto de tarefas para que você se torne uma pessoa melhor. Não é. O evangelho não faz ninguém melhor. O evangelho existe para nos matar. Nós precisamos, de verdade, nascer de novo, de uma nova natureza. Aquela nossa velha natureza, aquela nossa velha forma de pensar e de fazer as coisas, ela precisa de fato morrer. Não morrer de uma forma... não efetivamente morrer, né? Mas ela precisa ser anulada ao ponto de que a nova vida em nós tome as rédeas através da pessoa do Espírito Santo. Essa nossa nova natureza que a gente recebe em Cristo, é ela que vai nos capacitar a vencer o pecado. Não adianta a gente viver uma vida lutando contra os nossos impulsos, contra o nosso pecado. Não adianta a gente levar uma vida tentando amar o próximo, né? Que foi uma ordem de Jesus. Não adianta a gente tentar ser um bom religioso. Isso tudo não vai nos levar a ver o reino de Deus. O que vai nos levar a ver o reino de Deus é uma inversão dessa lógica. Na lógica religiosa, a gente pratica tudo certinho para que Deus se agrade da gente e nos dê um lugar do céu. Na lógica de Jesus, é o contrário. Deus se compadeceu da gente na nossa condição em que a gente estava e Ele envia o Espírito Santo para que Ele nos guie, como Jesus disse aos seus discípulos, Ele os guiará a
toda a verdade. Então o Espírito Santo é aquele que vai fazer a obra dentro de cada um de nós e nos levar a um novo nascimento. É Ele quem concebe, é Ele quem gesta, é Ele quem vai parir essa nova criatura à imagem e semelhança de Jesus. O que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Essa é uma pergunta pertinente. Eu falei que quando a Isa estava nascendo, eu fiquei ali na sala do lado, olhando, conversando com a Dani, né? Tentando filmar a Isa nascendo, seus primeiros chorinhos ali, né? E fiz muito mal tudo isso, né? Porque você também está emocionado, também está envolvido com toda a situação, né? Tinha uma ansiedade gigante por aquele momento, né? Mas o que é que a gente pode fazer para colaborar com esse processo? O novo nascimento não é só uma doutrina, ele é uma experiência pessoal com Jesus. É um encontro transformador com Jesus. O que a gente pode fazer para ajudar a gerar Jesus em nós é cultivar essa relação. O que a gente pode fazer para ajudar a um novo nascimento de outros é incentivar eles a cultivar essa relação. É só uma relação com Deus que pode nos levar a esse novo nascimento, que pode produzir em nós essa nova criatura. E essa nova criatura, ela é a imagem de Jesus, né? É de fato um novo começo. É de fato zerar e começar tudo de novo. A morte de Jesus, ela paga o preço pelo nosso passado. Ela nos guia em uma vida de santidade. E ela nos reserva um lugar glorioso onde não haverá mais morte, nem choro, nem lágrimas, nem dor. Essa operação produz em nós esse novo nascimento no Espírito Santo. Concluindo, eu queria convidar, né, todos nós a refletirmos sobre a nossa experiência com Cristo, sobre a nossa experiência desse novo nascimento. Como é que isso aconteceu nos nossos corações, nas nossas vidas, e o quanto isso transformou a nossa existência, né? Nascer de novo me mudou quanto, em que ponto, né? O que foi transformado na minha vida? E para isso, como de costume, eu quero fazer uma pergunta para guiar nossas conversas aqui no finalzinho. E a pergunta é a seguinte: quais são os desafios que nós enfrentamos ao viver uma vida guiada pelo Espírito Santo? Tá, essa é uma ação do Espírito em nós. Ok. Ela envolve desafios? Quais são esses desafios? É claro que nós não vamos produzir uma nova criatura, né? Nós não somos capazes de fazer isso. Mas o Espírito Santo em nós também nos coloca desafios. Pensa comigo, eu mencionei a Isa, né? Quando ela nasceu, ela também tinha algumas tarefinhas, né? Nesse processo. Ela precisava nascer, ela precisava respirar. E isso é uma preocupação, né? Quando vocês já acompanharam um parto, quando uma criança nasce, dá uma certa agonia. O obstetra, o enfermeiro, eles estão tranquilos, eles sabem que está tudo certo. Mas você percebe por alguns segundos que a criança não respira, não chora, não faz nada, né? E aí tem todo um processo que é natural, vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? Mas ela precisa. E quais são esses nossos desafios dentro desse novo nascimento? E aí podemos abrir o microfone e compartilhar das nossas experiências. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali.
aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.